Como a Netflix pode acabar com o cinema tal e como nós conhecemos? A gente sabe que agora a empresa do Ted Sarandos e do Rudolph, ou antes era do Reed Hastings e ele saiu da empresa, agora é proprietário, ou pelo menos tem a intenção de compra da Warner Bros. E do braço dos estúdios de streaming, para ser mais específico, e a gente engloba os estúdios de cinema e TV, a HBO, HBO Max, as propriedades intelectuais, enfim, a Netflix é dona de tudo isso por 82,7 bilhões de dólares. Acho que a gente não vai se esquecer desse número tão cedo. E uma das consequências diretas dessa compra é que a mesma Netflix, que foi subestimada pela Blockbuster e subestimada por Hollywood durante anos, e a prova disso é que, mesmo disputando com excelentes filmes, nunca conquistou um Oscar de melhor filme, e essa sempre foi a resposta mais taxativa de Hollywood para a Netflix, mostrando que ela não pertence àquele grupinho ou àquele parquinho. Essa mesma Netflix pode ser aquela que vai dar a última pá de cal em cima do cinema. Pode jogar os 7 punhadinhos de terra e decretar, eu não digo a morte em definitivo do cinema, mas uma transformação tão forte que várias das empresas, várias das salas de cinema, vários dos envolvidos dentro dessa mecânica do cinema não vão sobreviver e a gente vai ter muitas salas que podem desaparecer para sempre. Não é uma visão apocalíptica do negócio, eu quero conversar com você sobre isso de forma racional e equilibrada e mostrar para você como o cinema nunca esteve tão ameaçado como agora com essa compra da Warner Bros. Discovery por parte da Netflix. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. O like é uma forma de você pagar por um conteúdo que você está recebendo quase de graça. Você não necessariamente precisa colocar a mão no bolso para assistir aos conteúdos dos vídeos, mas dá o like ajuda a impulsionar para outras pessoas. Dá o hypar também, porque vale a pena. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos se você é um inscrito e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem esses temas de IPTV, streaming, TV por assinatura, enfim, essas histórias todas que nós estamos conversando nos últimos meses e anos. Eu tenho esse canal há mais de 10 anos, 15, enfim. Também vale a pena você ser membro do clube de membros, ser um assinante do targethd.net. Temos 2 novos assinantes que agora passam a ser parte desse clube de membros. Agradeço a vocês 2 pela confiança, pelo dinheiro investido, por acompanhar o meu trabalho um pouco mais de perto. E esses 2 novos integrantes se juntam aos outros membros que agora são listados na tela, onde eu agradeço igualmente pelo apoio que vocês dão para esse projeto, garantindo a sua independência, garantindo a sua sustentabilidade. Lembrando que por menos de uma latinha de refrigerante por mês, você já recebe vídeos antecipados, de forma antecipada. O vídeo que você está assistindo, tem uma galera que assistiu bem antes, ou pelo preço inferior a um cachorro-quente por mês, você recebe vídeos exclusivos, o que também me ajuda bastante a manter o projeto. Dá uma olhada no QR Code, porque você também pode dar uma contribuição espontânea para me ajudar com a recuperação da cirurgia no pé esquerdo, que vai ser longa para se recuperar, né? Porque, enfim, diabetes tem dessa. Vamos lá. O que acontece? A Netflix ficou com aquilo que lhe interessava da Warner Bros. E, a partir de agora, ela tem toda uma estrutura que, com o passar do tempo, vai garantir uma economia, principalmente na produção de novos filmes e novas séries para a própria Netflix. No lugar de trabalhar em parceria com os estúdios para desenvolver essas produções, agora tudo está no controle dela, e a própria Netflix acredita que, com o passar do tempo, depois que esta compra estiver concluída, depois que eles amortizarem os custos dessa compra, a empresa vai ter uma economia que varia entre 2 a 3 bilhões de dólares por ano, o que pode parecer pouco diante dos mais de 70 bilhões que a Netflix investe por ano em novas produções,
mas de pouquinho em pouquinho você vai otimizando os seus lucros e vai aumentando a sua capacidade de poderio financeiro em função das melhores condições financeiras que você tem dentro daquilo que você produz. É algo que a gente faz na nossa economia doméstica. A gente otimiza alguns recursos, troca alguns equipamentos, faz ajustes no orçamento para poder sobrar um pouco mais de dinheiro e dessa forma você pode reinvestir em alguma coisa, algum reparo na sua casa, ou se você trabalha numa pequena empresa, que é o meu caso, pode reinvestir nessa pequena empresa. Só que a gente tem que ter em mente que o principal negócio da Netflix ainda é e sempre será o streaming. Não é o cinema, não é a televisão. Na televisão, existem algumas iniciativas muito pontuais da Netflix em se posicionar e apenas como posicionamento de marca. Por exemplo, na França tem uma parceria com um canal local para ter um canal linear, um canal fast da Netflix, com produções da Netflix, principalmente as séries que são produção original, que são exibidas para todo mundo de graça lá na França. É muito mais um experimento do que um efetivo investimento. Com certeza a Netflix não se bancaria para fazer um canal na TV tradicional sozinha. Ela não faria esse investimento de forma individual. Ela só vai fazer isso tanto na França como em qualquer outro local se tiver uma parceria com alguma produtora, distribuidora ou canal local. E o mesmo modelo de negócios deve se repetir ao redor do mundo. A não ser que venha uma parceria, você não vai ver um canal da Netflix na TV, nem na TV aberta, nem na TV por assinatura. O máximo que pode acontecer, e ainda assim isso estaria em pleno controle na Netflix, e com o objetivo de... Na verdade, os objetivos, porque me lembrei agora que são dois. Primeiro objetivo, aumentar o watch time, o período de visualização dentro da plataforma, e o segundo objetivo, servir de propaganda para que as pessoas interessadas se tornem assinantes pagantes dentro da Netflix. Apenas com esses objetivos é que eu imagino a Netflix no futuro lançando um canal fast dentro da sua própria plataforma. E só isso, nada mais. E isso porque em diferentes mercados existe a possibilidade da Netflix eventualmente de repente transmitir a UEFA Champions League, mas isso é assunto para outro vídeo. E no caso do cinema, minha gente, a Netflix se tornou essa potência sem necessariamente precisar lançar os seus filmes e as suas produções, ou na televisão, ou nas salas de cinema. Algumas séries da Netflix estão na TV através de parcerias com canais locais, e aí a Netflix lucra com a distribuição desses conteúdos, lucra com a cessão desses direitos para esses canais, mas no caso dos filmes, ela raramente lança os seus conteúdos de filmes nas salas de cinema. E existem vários motivos para a Netflix não fazer isso. O principal deles, não tem porquê. Ela sempre foi streaming e sempre maximizou os seus lucros pelo streaming. Essa é a grande diferença da Netflix para todas as outras plataformas. E essa grande diferença foi que talvez o David Zaslav, o pessoal da HBO e da Warner Bros. Discovery, não entendeu. Eles passaram 5 anos quebrando cabeça, tentando entender o que a Netflix estava fazendo e se esquecendo, ou melhor, eles se lembraram disso quando as salas de cinema fecharam por causa da maior crise sanitária global. Mas eles se esqueceram que o principal mercado, o principal ativo da Warner Bros. Era o cinema. Sem o cinema eles se desesperaram, lançaram o HBO Max de forma meio remendada, aí depois turbinaram com o conteúdo da Discovery depois da fusão, fizeram aquele rebranding horroroso para Max, depois se arrependeram disso, voltaram para HBO Max. Enfim, foram 5 anos de atrapalhadas da Warner Bros. Discovery neste aspecto. Então, a Netflix nunca precisou do cinema para poder ser esta potência toda, para poder entregar o conteúdo para sua audiência e principalmente para ganhar dinheiro em cima do streaming. Aí vem o nosso amigo Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, que é o cara que vem mais à imprensa para falar sobre esse processo de compra
da Warner Bros. Discovery, e ele fala com todas as letras o seguinte: ele garante que vai cumprir com todos os compromissos, com todos os projetos que estão programados para chegarem aos cinemas até 2029, e deixa implícito que depois disso só Deus sabe, porém ele já deixa a letra que esses lançamentos vão chegar nos cinemas uma janela cada vez menor. Ele vai diminuir as janelas de lançamentos entre o cinema e o streaming, e deixa claro também que ele vai fazer isso para atender ao seu público no streaming, para atender aos pedidos, demandas e necessidades do seu cliente no streaming. E isso tem um efeito dominó que é temido por vários setores dentro do mundo do entretenimento e mais especificamente dentro do cinema. Quem mais teme é a galera que é proprietária de redes de salas de cinema. Por quê? Isso eu vou pegar as informações também que eu ouvi no vídeo do PH. Esse trecho, essas informações do PH Santos, tem belíssimo vídeo que ele fez sobre a venda da Warner Bros. Pela Netflix, para a Netflix, e eu estou pegando essas informações de lá. Para uma rede de cinemas começar a recuperar aquilo que investiu para poder colocar aquele filme na sala, é necessário uma janela de 60 dias com aquele filme em exibição para recuperar esse investimento, para começar a dar lucro, através de vendas de bilheterias, através das vendas da Bomboniere, enfim. E se o Reed Hastings e o Ted Sarandos decidirem reduzir essa janela para entre 30 e 45 dias no máximo, ferrou para as redes de cinema. E é claro que a discussão tem outras camadas. Para muita gente, o cinema morreu faz tempo, porque é uma experiência cara, é uma experiência que está degradada. As pessoas se recusam terminantemente a pagar R$ 35 por um balde de pipoca e R$ 20 por um litro de refrigerante. É um absurdo, deveria ter lei contra isso, mas aparentemente não tem. O máximo de lei que tem é que eles não podem proibir de você levar a sua própria comida dentro das salas de cinema. Dito isso, a gente sabe que a experiência do cinema está degradada há muito tempo e que é uma experiência cara, e que talvez parte do problema que os cinemas passam está diretamente relacionado aos preços elevados e a uma experiência que não é tão boa. Sem falar que, pelo menos para mim, qualquer ida no cinema aqui em Florianópolis, e isso porque eu moro no centro e tem shopping no centro, se eu quiser eu posso ir a pé até o cinema e voltar, mas normalmente eu estou acompanhado, então a ida ao cinema é de Uber ou de carro, aí você paga o estacionamento ou deslocamento do Uber, sempre compra alguma coisa na Bomboniere ou no supermercado. Eu tenho que comer alguma coisa depois do filme, porque afinal de contas, diabetes. Então qualquer ida ao cinema para mim, a brincadeira sai pelo menos R$ 100. E a mensalidade mais cara da Netflix custa R$ 59,90. Aí a conta não fecha, né? A conta realmente não fecha, fica bem difícil. E não adianta também as pessoas ficarem questionando: mas por que você come no cinema? Eu tô lá para assistir filme. Cada um tem direito de fazer o que quiser com o seu dinheiro, e é uma experiência cara para muita gente. Então, o efeito cascata pode ser grande. Por quê? Não é só a Netflix que deve fazer isso se realmente vingar essa ideia de redução de janelas de lançamentos. Porque para vários outros estúdios, para várias outras plataformas, eles vão querer maximizar os lucros dentro das plataformas, porque o lançamento no streaming ele reduz a divisão do bolo e atende a um público que tende a ser mais fiel. Isso só não vai acontecer porque, para uma Comcast, que representa o grupo NBC Universal, para a própria Paramount Skydance, apesar do pensamento do David Ellison em querer transformar o Paramount Plus em uma Big Tech, em um super aplicativo que faz várias coisas, que entrega diferentes tipos de serviços, e a prova disso não é só essa obsessão pela compra da Warner Bros. Discovery, mas também a tentativa de comprar o TikTok nos Estados Unidos. A família Ellison está envolvida nisso.
Eventualmente para um Apple TV, que também tem alguns lançamentos no cinema, que conta com algumas parcerias com alguns estúdios para entregar os seus conteúdos, mas uma eventual menor demanda de lançamentos de filmes nos cinemas deve ser coberta pelos outros estúdios. Mas olha para a Disney, por exemplo. A Disney que também às vezes bate cabeça, onde o principal negócio da Disney está nos parques de diversões, está no entretenimento, mas no entretenimento familiar, não no entretenimento doméstico. A Disney, da mesma forma como a Paramount fez, retirou todos os seus canais da TV por assinatura, jogou todo o seu conteúdo com streaming, com exceção da ESPN, e ainda usa a ESPN no seu streaming como moeda de troca, fez todos esses movimentos para turbinar o Disney Plus. Da mesma forma como a Paramount está fazendo, retirando seus canais de TV por assinatura, agora no final de 2025, para turbinar o Paramount Plus e o Pluto TV. O que não me leva a crer que esses estúdios não vão repetir o mesmo modelo de negócio da Netflix, no desespero, agora que a Netflix vai ter a Warner Bros. Discovery debaixo do seu guarda-chuva, apenas por entender que esse modelo de negócio funciona para a empresa do Ted Sarandos, mas não necessariamente entendendo que esse mesmo formato, que essa mesma mecânica comercial vai funcionar para eles. Porque até agora só funcionou para a Netflix. E se essa venda se concretizar, a venda da WBD para a Netflix se concretizar, porque ainda precisa passar pelo escrutínio federal, pela análise da FCC, pela boa vontade do Donald Trump, se essa venda for aprovada, deve funcionar e muito para a Netflix. Porque o negócio dela é streaming. Todo o seu valor de mercado e todo o seu valor de capital está no streaming. E com menor volume de lançamentos, com uma janela mais curta de lançamentos nos cinemas, com o estrangulamento das salas de cinema, tal e como se prevê se essa mudança acontecer, e não é à toa que Sindicato dos Proprietários das Salas de Cinema, Sindicato dos Roteiristas, Sindicato dos Atores, todos os envolvidos no processo, porque também tem o lance de toda uma indústria receber menos dinheiro em função dessa queda de produção, dessa queda de lucros, dessa queda de vendas de bilheterias. É um efeito dominó gigantesco. Com tudo isso, sim, não é um exagero pensar que o cinema nunca esteve tão ameaçado quanto agora, apesar de que eu concordo com o diretor Damien Chazelle, que não está associando na minha pessoa, o mesmo diretor de La La Land. Ele lançou alguns anos atrás um filme chamado Babilônia, que ninguém entendeu direito aquele filme, e que logo na cena de abertura ele faz uma mega festa, como se fosse sei lá, uma verdadeira festa do Didi, se é que vocês me entendem, mas sem a parte das coisas ilícitas e ilegais que o Didi fazia, mas que ele dava o recado de que aquela era a última festa de Hollywood, que aquele período antes da maior crise sanitária global do planeta, que poucos previram que iria acontecer, era a última festa de Hollywood. Era a última festa de uma indústria que estava colapsando, que estava chegando no seu limite, que estava alcançando o seu topo. E não é de hoje que a indústria do cinema lucra menos que, por exemplo, a indústria dos videogames. Então, eu não sei se... Na verdade, nunca é bom. Nunca é bom você ver uma grande empresa, uma grande corporação como a Netflix colocar sobre ameaça uma das nossas artes. Porque arte é vida. Nós precisamos do cinema autoral, nós precisamos do cinema livre para despertar reflexões, ter pensamento crítico, abrir espaço para o contraditório, para ter todo, até mesmo o desenvolvimento intelectual que faz com que a gente alcance uma visão de mundo mais ampla, seja mais empático, sinta a dor do outro, tenha respeito pelas diferenças, todas essas coisas que para algumas pessoas são pautas polêmicas. Esse cinema, esse conteúdo, esse tipo de produção dentro da Netflix está sob ameaça por causa de um algoritmo e a disponibilidade desse conteúdo também, porque, infelizmente, pode acontecer que lá no futuro o negócio do cinema esteja mais restrito, mais escasso e menos acessível para o grande público, para o coletivo.
No final das contas, tudo isso é uma reflexão sobre prós e contras, ônus e bônus de um processo que é eminentemente comercial, eminentemente pensado no dinheiro, pensado em quem vai lucrar e quem não vai, mas que existem camadas mais profundas que precisam ser discutidas. Para quem está comemorando, elogiando a compra da Warner Bros. Discovery pela Netflix, e eu até entendo, porque entre Netflix e Paramount Skydance, eu prefiro que a Netflix fique com essa propriedade intelectual da Warner Bros., mas não dá para olhar ou deixar de olhar para os lados e ver quais são os possíveis impactos dessa compra e como essa compra pode afetar muito mais do que a gente imagina em aspectos que a gente não espera, inclusive decretando o fim do cinema tal e como conhecemos.